E em João 5,35, Jesus deixou bem claro, senhor Josimar, que a luz do mundo era João Batista. João foi a luz do mundo por um tempo. E por um tempo vocês se alegraram na sua luz. João 5,35, a luz do mundo era João Batista, um profeta. Em João 9,5, Jesus disse: enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, há um prazo. O prazo é enquanto ele estivesse sobre a terra. João 9,5, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. O mesmo para João 12,36. Jesus disse: creais na luz enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. Em Atos 13,47, Paulo deixou bem claro que ele tinha sido estabelecido para ser a luz do mundo. A luz do mundo, no sentido maior, é somente um profeta mensageiro, e a luz do mundo é a igreja que segue este profeta. É exatamente isso, e ninguém pode provar o contrário, a não ser isso daqui. Quando o senhor estava falando sobre Apocalipse 22, versículo 18 e versículo 19, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava dizendo: ninguém pode tirar nem acrescentar às profecias deste livro, a Bíblia, ou deste livro, o livro do Apocalipse? Senhor Josimar. Pergunta direto, senhor Josimar. Eu creio que a Bíblia é um todo, né? A Bíblia é um todo. Não, a minha pergunta é: quando João diz, em Apocalipse 22, 18, ninguém pode tirar nem acrescentar às profecias deste, é singular, não é desses livros. A Bíblia é biblioteca, é plural, são 66 livros, a Bíblia protestante. A Bíblia católica tem 73, a Bíblia Etíope 81 livros, a siriaca tem 61, a hebraica tem 39, mas essa Bíblia que o senhor usa tem 66 livros. Quando João diz: ninguém pode tirar ou acrescentar as profecias deste livro, trata-se da Bíblia ou trata-se do livro do Apocalipse, senhor Josimar? Eu creio da Bíblia. Senhor Josimar, é singular. O senhor, como professor de teologia, não pode dizer isso aqui. Há muitas pessoas assistindo, milhares de outras irão assistir. João disse: ninguém pode tirar nem acrescentar a este livro, o livro de João, que ele estava escrevendo, a revelação do Apocalipse. Ninguém poderia acrescentar nem tirar as profecias deste livro, o livro de João. A Bíblia não é este livro, é estes livros. Sem contar que a Bíblia só foi montada numa capa dura chamada Bíblia, biblioteca, em 1455. Até 1455 não tinha Bíblia. Quando João escrevia, não havia Bíblia como se vê hoje. Os ouros dos profetas estavam sobre a terra separados. Agora vamos lá, eu lhe pergunto, será que João foi o único que disse isso, senhor Josimar? Em Apocalipse 22, será que João foi o único que disse isso para ninguém acrescentar o que ele já tinha dito? Por exemplo, o Moisés, em Deuteronômio 4, versículo 2, também disse: ninguém pode tirar e nem acrescentar as palavras que eu já disse. Eu quero perguntar para o senhor, Moisés também disse isso, sim ou não? De Moisés eu não me lembro, mas tem Eclesiastes 3:14. O senhor está com a sua Bíblia na mão. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, assim como Deuteronômio capítulo 12. O Moisés disse: ninguém pode tirar nem acrescentar as palavras que eu já tenho dito. Então a pergunta seria: por que depois que Moisés disse isso, foi acrescentado o livro de Josué na Bíblia? Foi acrescentado 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, foi acrescentado as crônicas, foi acrescentado os livros de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Sofonias, foi acrescentado os livros de Jesus, as cartas de Paulo. Ora, Moisés disse no seu tempo, senhor Josimar, ninguém pode acrescentar ou tirar das palavras que eu já disse. Senhor Josimar, o senhor deve saber, e todas as pessoas devem saber, que quando Moisés dizia isso, ele não dizia para Josué, mas ele dizia para os sacerdotes, dizia para o povo. Ninguém pode mexer no que Moisés disse. Mas após Moisés vem um outro profeta, que é o legislador da palavra. Deus apareceu para Josué, assim como apareceu para Moisés, e deu a ele revelação que foi colocada em um livro. Foi Josué quem dava instruções ao povo de Israel de como atravessar o Jordão, como derrubar os muros de Jericó, como vencer as nações inimigas. Quem era? Não era Moisés, era Josué. E depois veio muitos outros livros. Ora, quando o senhor cita Apocalipse 22, o senhor não leu bem a sua Bíblia. Trata-se do livro do Apocalipse. E outra coisa, quando o senhor fala aqui de Gálatas 1:8,
Eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando Noé estava sobre a terra, Noé estava pregando a sua mensagem, que a salvação era entrar na sua arca. Todas as outras milhões de pessoas que estavam sobre a terra que pregavam diferentes de Noé, elas eram benditas ou eram malditas, senhor Josimar? Eram malditas, não aceitaram a pregação. Eram malditas. Então, Gálatas 1:8 estava lá, valia para o tempo de Moisés. Eu faço uma outra pergunta para deixar isso bem claro. Quando Moisés estava sobre a terra, e ele estava a pregar a sua mensagem que foi colocada em 5 livros, o Janes, o Jambres, o Datão, o Coré e o Abirão, que pregavam diferente de Moisés, eles eram benditos ou eram malditos? Eram malditos. Eram malditos. Ora, logo Gálatas 1:8 vale para cada tempo que há um profeta de Deus sobre a terra. Não é só para o tempo de Paulo. Ok, muito obrigado. Então, senhor Josimar, o senhor está entendendo bem e está sendo perguntado ao senhor, né? Da mesma forma, o senhor pode fazer as suas perguntas, entende? Os tempos são iguais e direitos iguais, entende? Então, novamente, você tem 5 minutos para dispor. E disponha do seu tempo a partir de agora. Ah, certo. Isso. Então, sobre aquela questão que o senhor Deltamar colocou aí sobre a escritura, né? Que houve vários escritores, né? A Bíblia foi escrita por vários escritores. Havia um cânon, né? Um cânon sagrado dos judeus e o cânon sagrado do Novo Testamento, que foi fechado pelos pais da igreja, né? E ele citou Apocalipse, né? Um texto de Apocalipse, como se fosse Apocalipse isolado, né? Para Apocalipse só. Sendo que eu creio todas as escrituras é sagrada, porque foi feito um cânon, né? Foi feito um cânon. Eu vou aqui, vamos ver aqui, acho que é 2 Pedro. Segunda Pedro mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A minha pergunta é se o senhor Deltamar, ele acredita na infabilidade da Bíblia, né? E se todos os textos são santos, né? Toda a escritura sagrada é santa, né? Sim, eu acredito na infalibilidade da Bíblia, porque são as palavras de Deus por meio dos seus servos, os profetas. E vamos ver aqui no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Existe sempre uma concordância, né? No caso de Apocalipse 22, 18, 19, de tirar e colocar, né? Nós vemos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, não é só um texto isolado de Apocalipse, né? 22, 18, né? E 19. Eu queria saber uma resposta, né, do senhor Deltamar sobre o texto lá, se ele crê que a Apocalipse é um texto isolado ali, de que ninguém pode tirar e ninguém pode acrescentar, sendo que há outras passagens concordando.
se é só para Apocalipse. Quem deve explicar é o senhor, porque o senhor está citando Eclesiastes, né? Que diz que ninguém pode acrescentar. Se não pode, por que depois de Eclesiastes veio dezenas e dezenas de livros? Foram acrescentados. É o senhor que deve explicar isso. Eu queria saber se o senhor tem prova, assim, se o senhor conhece os pais da igreja e tem prova sobre esses acréscimos aí, que o senhor está dizendo da Bíblia, acréscimos da Bíblia. Sim, o que eu disse bem claro. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Moisés disse o quê? Disse para ninguém acrescentar. Mas eu pergunto, depois dos 5 livros de Moisés, foi acrescentado outros livros na Bíblia? Sim ou não? Depois dos livros de Moisés, acrescentado por Moisés? Moisés disse para não acrescentar. Mas eu lhe pergunto, foi acrescentado outros livros na Bíblia ou não? Sim, mas inspirados por Deus, né? Era a função dos profetas do Antigo Testamento. Depois do livro de Eclesiastes, foi acrescentado outros livros na Bíblia? Depois do livro de Eclesiastes, foi acrescentado outros livros na Bíblia? Sim. Então é o senhor que deve explicar como que isso é possível. Se o senhor está citando Apocalipse 22 para dizer que ninguém pode acrescentar, sendo que outros profetas também disseram isso. Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha esta palavra, e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Deus falou, sela o livro. Então, era um livro que ele escreveu. A função dos profetas do Antigo Testamento, eu falei a função do Novo, né? A do Antigo Testamento era escrever o Antigo Testamento. Escrever o Antigo Testamento, e a outra função do profeta do Antigo Testamento é levar o povo a adorar a Deus e obedecer à lei de Deus, que está aqui em 2 Reis, né? Deixa eu ver aqui. 2 Reis 17, versículo 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, a função dos profetas do Antigo Testamento era levar o povo a adorar a Deus e obedecer à lei. E em Daniel 12, 4, é selar o Antigo Testamento. É por isso que em Lucas 16, 16, que fala que os profetas duraram até João, esses profetas são do Antigo Testamento. Esses profetas. O do Novo Testamento que eu citei lá em Atos 13, versículo 1, que havia profetas lá da igreja de Antioquia, e também o profeta Ágapo, que profetizou uma fome, lá em Atos 11, 27, 28, e profetizou a prisão de Paulo em Atos 27, acho que é 27, 10 e 11, esses são profetas do Novo Testamento, que 1 Coríntios fala lá, 14 é a função. Ok, seu Josimar, seu tempo terminou. Então, apóstolo Tomás, penso que ficou algumas perguntas dele. Você, nos seus 7 minutos, você pode terminar de responder as perguntas do seu Josimar. Você tem 7 minutos, disponha dos seus 7 minutos. Seu microfone. Obrigado. Eu gostaria de dizer ao Sr. Josimar, pedir a ele que se mantenha no tema. O tema é no que consiste a salvação. Vamos falar sobre a salvação. Ele está a trazer aqui outros assuntos. Mas vamos lá, vou explicar aqui algumas coisas. Por exemplo, quando ele disse Gálatas, eu estava terminando de explicar. E ele estava de acordo aí. Que nos dias de Noé, qualquer que pregar diferente de Noé era maldito. Nos dias de Moisés, quem pregar diferente de Moisés era maldito. No tempo de Jeremias, quem pregar diferente de Jeremias era maldito. Ora, Gálatas 1:8 esteve em cada tempo. No tempo de Paulo, quem pregar diferente de Paulo era maldito. No tempo de Jesus, quem pregar diferente de Jesus era maldito. Hoje, senhor Josimar, o profeta de Deus não é Moisés, não é Noé, não é Jesus, não é Paulo. O profeta de Deus hoje é Cacô Filipe. Qualquer homem hoje sobre a terra, até mesmo o senhor, se o senhor pregar algo diferente daquilo que o profeta Cacô Filipe prega, o senhor é maldito, o senhor é anátema.
porque só o profeta Caco Filipe recebeu a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Quando o senhor falava sobre extra-bíblico, livros extra-bíblicos, eu não sei do que o senhor está falando, porque há muitos livros de profetas verdadeiros que não estão nessa Bíblia sua. Essa Bíblia que o senhor tem é uma Bíblia protestante, contendo 66 livros, mas não existiu apenas 66 livros de profetas. Eu sei, houve muitos livros apócrifos. E o que são os livros apócrifos? Livros que não têm inspiração. Não tem inspiração porque foi escrito por um falso profeta, foi escrito por um rabino, um sacerdote, foi escrito por um homem que não é um profeta mensageiro. Não tem nenhum valor, não é inspirado. E todos os livros apócrifos foram queimados em Atos 19:19. Atos 19:19, juntou-se um monte de livros apócrifos, que Deus chamou de livros de artes curiosas, livros de magia, que era livro de sacerdotes, livro de teólogos, e livro de falsos profetas, e foi tudo ao fogo, de Atos 19:19. Por exemplo, eu estava dizendo, Jazé tinha um livro, senhor Josemar, e Josué capítulo 10, versículo 13, fala do livro do profeta Jazé. A sua Bíblia não tem este livro. Logo, a sua Bíblia não é completa. E o livro de Jazé é verdadeiro, está citado na Bíblia. O livro do profeta Natan, 1 Crônicas 29:29, o livro dos Atos de Salomão, não está na sua Bíblia. Agora eu lhe pergunto, senhor Josemar, o livro dos Atos de Salomão, ele é um livro apócrifo ou é um livro verdadeiro? Eclesiastes, você está dizendo? Eu disse o livro dos Atos de Salomão, que é falado sobre ele em 1 Reis 11:41. Era um livro verdadeiro? Era um livro inspirado? Houve uma interferência. Eu não vi direito. Eu estou perguntando se o livro dos Atos de Salomão, citado em 1 Reis 11:41, se era um verdadeiro livro inspirado ou ele era um livro apócrifo. 1 Reis... O senhor não está entendendo. Eu vou para frente. Por exemplo, 2 Crônicas 29:29 fala do livro do profeta Gade. A Bíblia fala sobre o livro do profeta Gade. A Bíblia fala o livro do profeta Ido, o livro do profeta Jeú, o livro do profeta Aías. Sim, a Bíblia fala sobre esses profetas e sobre os seus livros. Quando o senhor fala livros extra-bíblicos, quem lhe ensinou isso? A teologia. E a teologia é de quem? É do diabo. Aonde é que teve origem essa ideia de estudar Deus, ou de estudar a palavra de Deus? No inferno. Todos os teólogos do passado, em todas as gerações do Antigo e Novo Testamento, eles nunca conheceram Deus, sempre levou a humanidade à decepção. Até mesmo os sacerdotes, como Arão, por exemplo, levou o povo à decepção, porque quem leva as pessoas a Deus? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, penso que é isso. Está escrito que Deus envia os profetas para fazer o povo chegar-se a Deus. Qual é o caminho a Deus, senhor Josemar? Quando o senhor lê a sua Bíblia, qual é o caminho a Deus? É os profetas. Quando as pessoas tinham que ser salvas, elas tinham que ouvir quem? Os sacerdotes? Os falsos sacerdotes lá? Ou eles tinham que ouvir o profeta de Deus? Quem tinha as palavras de vida eterna? Eram os profetas. Agora eu poderia lhe perguntar, Deus está preso, encerrado dentro da Bíblia? O senhor vai responder que não é possível, o senhor vai responder que sim. Agora, Jesus Cristo diz, eis que enviarei-vos profetas, Mateus 23, Lucas capítulo 11. Esses profetas viriam fazer o quê? Quero lhe fazer uma outra pergunta, senhor Josemar, já que o senhor acredita que tudo é a Bíblia, só existe a Bíblia, nada da Bíblia tem valor. Quem foi pregar aos gentios? Foi um livro da Bíblia ou foi um profeta chamado Paulo? O senhor pode responder essa pergunta. Sim, foi o apóstolo Paulo, mas ele usava... Foi um profeta chamado Paulo, não foi um livro da Bíblia. Eu quero fazer outra pergunta. Em 1520, quem derrubou a grande prostituta? Quem derrubou o catolicismo? De acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 6, e Apocalipse 18. Quem derrubou a Igreja Católica? Foi um livro da Bíblia? Se foi, diga-me, qual livro da Bíblia derrubou a Igreja Católica? Ou foi um profeta chamado Martinho Lutero? Ele se separou da Igreja Católica. Sim, mas quem derrubou a Igreja Católica? Foi um livro da Bíblia ou foi Martinho Lutero? Eu não vejo como derrubar, né? Porque isso ainda vai acontecer, né? Até 1520, a Igreja Católica... Não. Até 1520, todo mundo conhece a história. Até aqui, 1520, a Igreja Católica dominava o mundo. Não tinha outras igrejas. Foi Martinho Lutero quem a derrubou, para cumprir profecias.
de Apocalipse 14, versículo 6. Caiu a grande Babilônia. É aí que ela caiu. Foi Martinho Lutero com as suas 95 teses. Não foi livro da Bíblia que derrubou a Igreja Católica, mas foi um profeta sobre a terra. Martinho Lutero, 95 teses. Agora vai dizer que as teses de Lutero não é verdadeira? Vai dizer que os livros de Calvino, que pregou a dupla predestinação, não são verdadeiros? Ou os livros de Irineu de Lyon, os livros de John Hans? Muitos profetas vieram para a terra. Deus não está preso na história, seu Josimar. Deus está vivo e de geração em geração ele envia profetas para a terra. A sua Bíblia não tem o livro do profeta William Branham, por exemplo. Agora, quando o senhor estava falando profeta no Antigo Testamento, Novo Testamento, eu pergunto assim, Paulo era um profeta igual a Agabo? Eles eram profetas iguais? Quero que o senhor responda se eles eram iguais. Não, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, né? Então, ele era maior que o profeta. Ele tinha um ministério fundido, né? Profeta e apóstolo. E mestre também, né? Conhecia as escrituras. Ok, seu tempo encerrou, apóstolo Deltamar. Então, senhor Josimar, agora você terá o tempo para, se quiser explicar essas perguntas, o tempo está com você. 7 minutos, se disponha. Ok. Eu só queria colocar que eu não estou saindo fora do tema, né? Eu só estou respondendo as perguntas, né, do senhor Deltamar. Qual pergunta? As últimas perguntas, pode me passar para mim, fazendo um favor? Não, o senhor pode usar o seu tempo como o senhor quiser. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta, responder sim ou não, não é direta. Você crê, então, que o profeta Caco Filipe, né, ele é Elias? Você crê que ele é o Elias aqui do Novo Testamento? Elias é uma manifestação do Espírito de Deus. Elias é uma manifestação do Espírito de Deus. Sim, eu creio que o profeta Caco Filipe, sobre ele está o Espírito de Elias. Sim, mas é uma pessoa diferente, né? Quando fala Espírito, sim, é uma pessoa diferente. Espírito de virtude, né? Pessoa diferente. Você crê que o profeta Caco Filipe é uma nova reencarnação de Cristo? Não, nós não acreditamos em reencarnação. Doutrina de reencarnação é uma doutrina satânica e diabólica. Porque você disse que ele seria um intercessor, né? Sendo que a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo, né? Capítulo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está dizendo que o único mediador é Jesus. E você crê que o profeta Caco Filipe, ele é o mediador entre Deus e os homens? Hoje, para o nosso tempo, o profeta Caco Filipe é o pontífice, o mediador entre Deus e os homens. Seria, então, como um papa? O papa é a falsificação de um verdadeiro profeta. O papa de Roma, o profeta dos mormons, o profeta dos testemunhos de Jeová e todos os outros profetas é uma falsificação, uma imitação de um verdadeiro profeta. Eu vou colocar umas passagens aqui, falando, já que é meu tempo, da autenticação da Bíblia, né? Aqui nós vemos aqui em Isaías capítulo 8, fora a história dos pais da igreja. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quer dizer, nunca haverá o amanhã. E Isaías 34, 16, a própria Bíblia testifica: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o meu espírito mesmo ajuntou. Vamos para Mateus.
Deixa eu me lembrar aqui, Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vou dizer aqui 24. 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João 5:39. Examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Segundo Timóteo 3:16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos para João. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e poder. Então, a Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, você conhece o caráter de Deus, a vontade de Deus para o homem. Vamos para Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Eu não preciso citar Apocalipse 22, 18, 19, que eu citei da outra vez. É só colocar que a própria Bíblia se defende. Mostra a infabilidade da Bíblia. E se a Bíblia foi adulterada, então Deus não é Deus, né? Se ele não tem poder de deixar a Bíblia intacta. E os pais da igreja eram homens fiéis. Você citou o ano 1500, né? Até 500, até do ano... depois que saiu lá de Jerusalém, até o ano 500, era uma igreja fiel. Os pais da igreja, Orígenes, Diocleciano, Policarpo, Augustinho, Jerônimo, eles fizeram concílios para não deixar a heresia entrar dos agnósticos, principalmente Marcion, que era o principal do agnóstico, deixar a Bíblia, que era a única igreja gentil. Depois ela se corrompeu nos anos 500. É só isso que eu queria colocar. Ok, muito obrigado, Sr. Josimar. Apóstolo, o senhor dispõe de 7 minutos, é o seu tempo, está com você. Seu microfone, apóstolo. Me desculpe. Muito obrigado. Eu vou responder aqui algumas coisas. O senhor Josimar fez uma citação de vários versículos, aí, recitando os versículos da Bíblia. Está bem. Eu quero voltar lá atrás, quando ele estava falando sobre Daniel 12, né? E foi dito para Daniel selar o livro. Eu vou perguntar, assim como eu perguntei sobre o Apocalipse. Este livro que Daniel tinha que selar, era a Bíblia ou era o livro de Daniel, senhor Josimar? Daniel, livro de Daniel, que ele estava Era o livro de Daniel. Sim, era o livro de Daniel. Quando Apocalipse diz, ninguém pode tirar nem acrescentar a este livro, é o livro do Apocalipse. Quando Moisés disse, ninguém pode tirar nem acrescentar ao que eu disse, trata-se dos 5 livros de Moisés. Mas depois desses profetas, outros profetas vieram para a terra e acrescentaram outros livros. O senhor tem uma Bíblia de 66 livros. Eu perguntar ao senhor, e a Bíblia etíope, que tem 81 livros? E a Bíblia católica, que tem 73 livros? E a Bíblia siriaca, que tem 61 livros? E a Bíblia hebraica, que tem 39 livros? O senhor deve entender, e as pessoas devem entender, que Deus não está preso dentro de uma Bíblia.